O que o senhor destaca, General Marcelo Pereira, de todas essas iniciativas e ações aí do Exército, através dos batalhões e também do grupamento, que o senhor destacaria como avanços? Porque é diferente, pelo que o senhor acaba de informar, o Exército não cuida apenas, obviamente, especialmente os batalhões de engenharia, da parte militar, mas tem um leque de iniciativas que têm repercussões concretas na vida da população. Como é que o senhor avalia essa presença e essa consequência direta? Quais são os impactos positivos que o senhor destaca? Bom, a base da nossa atuação, é importante destacar, ela está naquele dispositivo que norteia a vontade, a cultura, os valores do povo brasileiro, a nossa Constituição Federal. Então, lá no artigo 142, nós temos delineado exatamente o papel das Forças Armadas, do Exército e do terceiro BEC nesse caso. Então, a parte de defesa da pátria é a nossa destinação base. Além disso, a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Desdobrando a partir daí em outros dispositivos infraconstitucionais, nós temos a Lei 97 e depois a 117. Então, leis complementares que regulam, detalham um pouco mais a parte do preparo e do emprego da força. Então, neste contexto, preparo normalmente voltado para a defesa da pátria e o emprego também para atuar na parte de atividades subsidiárias por meio de cooperação com outros órgãos e agências. E aí começamos, então, a abrir o leque da destinação principal, que é defender os nossos valores, a nossa família, o nosso território, a nossa população, defesa da pátria, então, para irmos também além do braço forte que caracteriza essa vertente fundamental do Exército, a mão amiga. E quando falamos de mão amiga, a engenharia ela passa a ter um papel, também ser um ator, né, de peso, em razão dessa possibilidade de proporcionar à sociedade como um todo capacidades e meios para resolver determinados problemas que são principalmente de outras estruturas do Estado brasileiro, mas que nós podemos, de forma subsidiária, colaborar também. Aí temos a Operação Carro-Pipa, por exemplo, na situação da dengue, corrigindo aqui, na situação da Covid-19, essa pandemia que afetou a população mundial, e para nós não foi diferente. O Exército esteve prontamente atuando desde o início, quando surgiram os primeiros focos, e hoje ainda continua atuando. Eu estava recentemente na Amazônia, então fizemos distribuição de cilindros para ajudar a situação de saúde, ajudamos na vacinação, distribuímos a alimentação, e de forma similar, o Exército no Piauí, representado pelo 2º BEC, pelo 25º Batalhão de Caçadores e aqui pelo nosso 3º BEC em Picos, também estiveram voltados e prontos para atuar nessas áreas. Além dessas áreas, temos várias outras que poderemos detalhar um pouco mais à frente. Então, tem exatamente, pelo que o senhor acaba de informar, essa questão da consequência benéfica do ponto de vista social, né? O senhor fez referência aí ao enfrentamento da pandemia, acabamos de repassar aqui a informação que no Brasil já são mais de 344 milhões de doses enviadas aí pelo governo federal via Ministério da Saúde, e que já 70% da população vacinável já foi vacinada. Então, o que isso representa, o senhor, já que o Exército tem também tido essa participação efetiva, o que representa para o militar, o soldado, o general, também participar de uma ação social com tanta, digamos assim, com tanta necessidade por parte da população? A pandemia ela acabou trazendo alguns aspectos que caracterizam realmente um nível de crise que nós poderemos até, em certa medida, comparar com uma situação de conflito defesa externo, principalmente no impacto que trouxe à população de uma forma geral, em certas medidas. Nesse contexto, é importante destacar que o soldado de Caxias, né, o nosso símbolo maior, o patrono do Exército, que defendeu o nosso país, a integração nacional, que atuou, inclusive, aqui no nosso Piauí, atuou também nas campanhas
da Guerra da Tríplice Aliança. Então, todos esses valores, eles foram transmitidos de geração em geração, de maneira que um dos juramentos do soldado é o sacrifício da própria vida, se necessário for. E, nesse contexto, durante a pandemia, é importante ressaltar que os militares, os nossos soldados, não pararam em nenhum momento, tanto nas suas atividades finalísticas, como naquela de apoio à população. Mesmo quando nós não tínhamos a disponibilidade de vacinação para os nossos integrantes, os nossos militares estavam na linha de frente, em contato com a população, de uma forma geral, para exatamente superar a crise que havia. Então, para nós termos tido a oportunidade de salvar, e aí eu digo praticamente 220 milhões de vidas, que é isso que nós ajudamos a fazer, o preço, sabemos que houve preço de vidas que foram perdidas, mas o preço da satisfação, ele é inimaginável. Então, para o soldado se lançar a esse risco em prol de um bem maior, conforme o nosso juramento, de até o sacrifício da própria vida, se for necessário, eu acho que a maior recompensa do soldado ao ver as vidas que foram salvas. Bom, senhor general, para concluir, que em virtude do horário também da agenda do senhor, então, tomando por base esse cenário aí que o senhor acaba de falar e da participação efetiva das Forças Armadas e particularmente do Exército, o que fica para como experiência, o que isso pode projetar em termos de um futuro não muito distante também, porque o Exército, a gente até divulgou aqui outro dia, é uma das instituições mais acreditadas e mais bem avaliadas de todas as instituições nacionais. Como é que o senhor avalia essa apreciação da sociedade brasileira em relação ao Exército em particular? Isso demonstra a total confiança do povo brasileiro, porque, fazendo aí uma similaridade à ideia que eu lancei inicialmente, que o terceiro BEC é PICOS, e PICOS é o terceiro BEC, o Exército é o povo brasileiro, é o Brasil, e o Brasil é o Exército. E esse nível de confiança demonstra exatamente essa certeza de que a população brasileira ela pode contar com seu Exército de Caxias nos momentos de maior sacrifício e de maior necessidade, sabendo que o seu soldado ele jamais irá recuar numa situação de tensão mais grave ou no momento em que o nosso povo realmente ele precise, seja do braço forte, seja da mão amiga. Então, esse eu acho que é a mensagem que fica para os dias futuros. O Exército estará sempre pronto e ele estará sempre presente para ajudá-los. O senhor fala do povo, então, que lá no artigo 1º da Constituição fala que todo o poder emana do povo, né? Que o Exército diretamente ou através dos seus representantes legitimamente eleitos. Uma palavra conclusiva para aqueles que nos acompanham, general. Bom, a minha palavra final, ela logicamente não poderia ser diferente, ela vem para a nossa cidade de Picos, né? Porque acolher o nosso terceiro BEC aqui no estado do Piauí, nesta região, nos trouxe realmente um motivo de orgulho imenso em razão da história que foi escrita. E hoje, o terceiro BEC, após meio século, ele tem demonstrado que essa decisão lá daqueles que nos antecederam foi acertada e esperamos que, desta forma, o batalhão continue sempre trazendo melhor capacidade de vida para a população, qualidade de vida para a população, formando os nossos soldados que depois retornam à sociedade, capacitando, trazendo por meio daqueles que aqui residem recursos para girar a economia local, enfim, a mensagem é de gratidão ao povo picoense pela acolhida que tem feito ao nosso terceiro BEC. Bom, agradecemos aqui a presença, a participação, o atendimento ao convite da TV Centro-Sul para estar conosco aqui no Jornal Centro-Sul. Agradecer aqui ao general Marcelo Pereira, comandante do 1º Grupamento de Engenharia, e agradecer principalmente a você que faz parte da nossa audiência, pedindo que você possa repercutir aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de amigos, no seu grupo familiar,
todos os conteúdos aqui da TV Centro-Sul.